Bom dia! Daqui a um pouco estarei dando estudo sobre o tema Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Meu nome é Pastor Frank e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje pela manhã para estudar a maravilhosa palavra do Senhor. Então, nosso tema hoje, Louvai ao Senhor. Nosso estudo hoje pela manhã estará no livro de Salmo. Então, nesse momento, convido você para abrir sua Bíblia, nesse mesmo livro, o livro de Salmo, Salmo capítulo 41, Salmo 41 e o versículo número 13. Salmo capítulo 41 e o versículo número 13. Salmo capítulo 41 e o versículo número 13. A palavra de Deus diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença. Pai, nós Te louvamos pelo Teu nome majestoso. Te louvamos por ser o único Deus, o Deus cheio de majestade, de santidade, o Deus que é amor. Pai, nós te louvamos por ser o Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor e nós esperamos aquele dia no qual o Senhor tem nos prometido em Filipenses capítulo 2, no qual todo joelho dobrará diante do Senhor e cada boca confessará que Tu és o Senhor, para a glória do Pai. Mas, Pai, hoje nós pedimos que não somente possam ser dobrados nossos joelhos, mas nossos corações possam ser curvados diante do Senhor. Abre nossas mentes, abre nossos corações para ouvir, entender e, da mesma forma, aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja guiando cada pensamento, cada palavra e cada ação, para que em tudo o nome do Senhor verdadeiramente seja honrado e glorificado para sempre. Amém. Então, hoje pela manhã, nosso estudo, Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, de início, vamos falar sobre algumas informações necessárias para entender o livro de Salmo, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender os objetivos do livro de Salmo. Primeiramente, é para modelar o transbordamento espontâneo de sentimentos poderosos. E o que isso significa para nós nos conectarmos com Deus em louvor, ação de graças e tristeza. Ou seja, o livro de Salmo é um livro cheio de emoção. Uma vez você vai ler o Salmo, você vai ver o capítulo que está louvando a Deus. No outro capítulo você vai encontrar grande e profunda tristeza, sofrimento, dias de dificuldade. Outros capítulos você vai ver ações de graças, cheio de gratidão. Então, Salmo é um livro cheio que vai modelar muita emoção. E nisso nós vemos como nós conectamos com Deus durante essas emoções. Segundo objetivo é ensinar. Nós sabemos que nada está na palavra de Deus por acaso. E o livro de Salmos não é somente para louvar, para nos ensinar coisas sobre Deus, mas muitas coisas que a gente aprendemos sobre a vida prática, né? Uma coisa que eu amo, que eu falo muitas vezes sobre o livro de Salmo, é um livro onde nós vivemos. E nós vemos as emoções, nós vemos os pensamentos, as atitudes, o
que passa pela mente do autor, né? Então, não é às vezes a gente tem dificuldade de conectar com certos livros, com certas personalidades, porque a gente acha, poxa, essa pessoa tem uma vida espiritual muito mais melhor do que eu, mas não encontramos isso em Salmo. O que nós encontramos, apesar do fato que a gente vai ver muitos salmos foram escritos por Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele se expôs, né? Ele fala sobre suas emoções, seus pensamentos, o que passa pela vida dele. E isso nos ajuda, é isso que nós precisamos e é o motivo que nós estudamos o livro de Salmos hoje. Então, dois objetivos, modelar e o segundo, ensinar. Ensinar o quê? Que Deus é bom e a vida é difícil. Deus é bom e a vida é difícil. E a pessoa que caminha pela fé, caminha entre essas duas realidades todos os dias. Quando nós amanhecemos o dia, nós podemos entender que Deus está sempre trabalhando. Deus é bom, mas no mesmo momento nós encontramos que a vida é difícil. Então essas duas coisas trabalham juntos. E quando caminhamos a vida da fé, a vida cristã, nós podemos entender essas duas verdades. Deus é bom, mas também a vida é difícil, certo? Então, segunda coisa a outra coisa que a gente precisa entender é a palavra-chave, que a gente vai ver muitas vezes, repetida da palavra-chave, que é a aleluia. Aleluia significa louvada seja Deus. Então, quando alguém fala aleluia, está dizendo louvado seja Deus. E muitas vezes a gente vai ver a frase louvado seja Deus, e muitas vezes a gente vai ver também nesse livro a palavra aleluia. Portanto, nosso título, louvai ao Senhor em todas as circunstâncias, em todos os aspectos da vida, nós podemos dizer aleluia, louvado seja Deus. Então, segunda coisa que precisamos entender hoje pela manhã são pessoas chaves do livro de Salmos. E as pessoas chaves que a gente vai descrever são os autores, certo? Então, observamos quem escreveu, quem são os autores do livro de Salmos. Primeiramente, nós temos que escreveu a maior quantidade de salmos é Davi. Davi escreveu 73 dos capítulos de Salmos, ou seja, quase a metade, né? A segunda pessoa que escreveu a maior quantidade é Asaf. Asaf foi o regente do coro, do templo. Foi colocado, foi um levita, né? Um filho de Levi, descendente de Levi, que foi colocado como regente do coro para o templo. Também tem os filhos de Corá, que escreveram 12 também. Pessoas que também participaram no serviço do templo. Tem Salomão, escreveu 2. Moisés. Moisés escreveu um salmo, sendo esse Salmo 90, né? Tem um homem chamado Emã. Emã escreveu 88. Ele foi o contemporâneo com Davi e Asaf, conhecido como cantor, e ele escreveu o capítulo número 88. Também nós temos Ethan. Ele é um companheiro com Asaf e Emã na adoração do templo. Ele escreveu também um salmo, sendo esse 89. E nós temos Anônimo. Muitas vezes você vai ver Anônimo. Não sabemos quem escreveu esses salmos. Podemos supor que foi uma pessoa, mas não temos certeza. Por isso é o título Anônimo. E aí nós temos a autoria de 48. 48 salmos, não sabemos quem escreveram. Ou seja, você pode ver uma diversidade de pessoas que escreveram esses salmos. E o mais antigo seria de Moisés, que foi Salmo 90. Então, nós vamos ver agora a divisão e classificação dos salmos, certo? Então, vemos aqui. A maioria dos 150 salmos pode ser categorizada em um desses 5 grupos, ok?
quando você lê capítulos de Salmos, vai encaixar em um desses 5 maneiras. Você tem hinos de louvor, que diz: celebre quem Ele é um Deus maravilhoso. São salmos que vão celebrar, vão louvar a Deus, esse Deus maravilhoso. Tem o segundo grupo, que é gritos de gratidão. Gritos de gratidão. E esses são lugares que a pessoa escreve e seja grato. E agradecer-lhe pelo que ele fez. Esses salmos vão agradecer a Deus pelas bênçãos, pelos livramentos, pelas bondades, pelas misericórdias. Aí tem um terceiro grupo, canções de lamento. E esses são salmos que peça ajuda em uma situação difícil. Muitas vezes a gente tem nas quarta-feiras visto esses salmos com Davi, né? Escrito quando ele está correndo de Saul, quando está correndo de Absalom, quando está em dias difíceis, tem passado por dificuldades. São salmos, canções de lamento. E ele vai a Deus, pede ajuda numa situação difícil. E o quarto grupo, hinos de sabedoria. E eles vão celebrar uma vida bem vivida, né? E tem o quinta categoria, que é a canção da história. Canta uma lição aprendida da obra de Deus. 78 é um desses. Vai falando sobre o que aconteceu na história passada, nesse caso, da nação de Israel, e vai ensinar uma lição. Como nós devemos observar o que essas pessoas fizeram de bem, nesse caso 78, ou mal, e não repetir seus erros. Então nós temos essas 5 categorias de salmos: hinos de louvor, gritos de gratidão, canções de lamento, hinos de sabedoria e canção da história. Agora tem outro salmo que não está tão claro, não sei, Salmo 119, mas são chamados salmos alfabéticos ou acrósticos. Isto é um poema no qual as letras iniciais de cada linha sucessiva formam uma palavra, frase ou padrão. Os acrósticos tendem a usar as 22 letras do alfabeto hebraico. A primeira palavra do primeiro verso, começando com Aleph, que é a primeira letra no alfabeto hebraico. E o segundo versículo, começando com Bet, que é a segunda letra hebraico, e assim adiante. Agora, não vemos esses, eu não sei, Salmo 119, porque nossa Bíblia está em português. Mas se fosse em hebraico, a gente iria ver esse acróstico, essa repetição de palavras começando com a mesma letra, certo? Então, são salmos acrósticos, Salmo 27, são salmos acrósticos, o Salmo 25, 34, 37, 111, 112, 119 e 145. Agora, o mais conhecido é o Salmo 119, e nesse capítulo você vê. De repente você começa a ler Salmo 19, você vê, poxa, o que é essa palavra aí que eu não conheço? É uma letra hebraico, né? No caso, de 1 a 22, você tem uma palavra aí, Aleph, e isto é a primeira letra hebraica. Então, esse Salmo 119 é dividido em 22 seções, cada um com um título, após uma letra das 22 letras do alfabeto hebraico. E cada uma dessas seções possui 8 versículos, ou seja, vai completar esses 100 e poucos versículos. Cada seção, os versículos desses 8 versículos, cada parte dessas seções, 8 versículos, começa com a primeira letra, Aleph. Aí, segundo 8, Bet, e assim adiante. Então, por que tem os salmos acrósticos? Porque os autores, nesse caso foi Davi que escreveu Salmo 119, porque ele usou um acróstico.
E por que tem esses salmos acrósticos no livro de Salmos? Um é para trazer beleza ao salmo, e não é rima como a gente tem muitas vezes na poesia, mas era uma coisa que usaram para embelezar a poesia, que Salmos realmente é um livro de poesia, né? Segundo, foi de indicar que o assunto está sendo abordado completamente, ou seja, há até o último letra, segundo 22 letras, né? E essa é uma possibilidade em relação a Salmo 119, que explora exaustivamente a natureza e o valor da palavra de Deus, né? E poderia ser, número 3, ajudar os jovens, os mais novos, a aprender os salmos. A poesia é mais fácil de memorizar, então você tem... peraí. Então, cada versículo aqui vai começar com a letra Aleph. Ok? Então, quando vou gravar, eu já sei que a primeira palavra começa com Aleph, ou começa com Bet, e fica mais fácil a pessoa gravar a palavra de Deus. De forma que nós sabemos que nós também devemos gravar a palavra de Deus. No mesmo livro de Salmos, ele disse que nós devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações para a gente não pecar contra Deus. Então, o hebreu, o judeu, ele tinha esse objetivo também para seus filhos, que eles gravassem a palavra de Deus para que seja o guia para eles durante a vida e para impedir que caia no pecado. Certo? Então nós temos o uso dos salmos. Precisamos lembrar que o livro de Salmos, apesar de ser um livro de poesia, era também um livro de adoração, né? É o inário do templo. Os hinos e as orações da adoração foram usados em ocasiões apropriadas, como o início do ano novo. Aí foram lidos salmos e cantados. Dias festivos específicos, dias de festas judaicas, como Páscoa, como dia da festa dos tabernáculos, festa de Pentecostes, dia de expiação. Então foram lidos ou cantados esses salmos nesses dias especiais. Também tem um grupo de salmos que a gente tem, que são chamados canções de ascensão, ou salmos dos degraus. E esses são o Salmo 120 a Salmo 134. Nós imaginamos que esses salmos foram possivelmente cantados por peregrinos a caminho de Jerusalém para observar as festas judaicas. Então as pessoas vão saindo de suas casas a caminho ao rumo de Jerusalém. Então vão começar cantando 120, aí vai grupando outras pessoas, peregrinos indo para Jerusalém, vão cantando outros salmos. Quando chegar na cidade de Jerusalém, cantam outros salmos, parte desses 14. Chegar na porta do templo, canta outros salmos. Então esses foram usados para essas peregrinações para as festas judaicas em Jerusalém, no próprio templo, certo? E por último, nós temos aqui, os salmos são realmente 5 livros em um. Talvez na sua Bíblia tem livro 1, livro 2, 3, 4, 5. E você tem pensado, mas não é um livro só? Sim, mas é dividido dentro do próprio livro em 5, certo? E cada uma das seguintes seções ou divisões dos livros termina com uma doxologia. O que é uma doxologia? É um pequeno hino de louvores a Deus. Então o que a gente vai ver aqui, onde a gente começou, a gente vai ver isso. Então o primeiro livro seria Salmo 1 a Salmo 41. Então, no final de capítulo 1 é onde nós começamos. Salmo 41, versículo 13, que é uma doxologia, é um hino de louvor a Deus, que a gente já leu, mas vamos ler de novo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém. Isto é um louvor,
um hino de adoração a Deus. E isto fala para nós que encerrou o primeiro livro de Salmos dentro de Salmos. Não sei se está entendendo, mas está dividido dessa forma. Então tem o segundo livro, segunda parte dentro de Salmos, que é de 42 a 72. 42 a 72. E os últimos 3 versículos a gente vê também uma doxologia, um hino de adoração. Olha comigo aqui, Salmo 72, Salmo 72, de 18 a 20. Olha que lindo. Bendito seja o Senhor Deus, ó Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e enche-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. E observe versículo 20. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Então, aqui está bem claro, está encerrando outro grupo de salmos, que seria o segundo livro dentro desse próprio livro. E nós temos mais uma doxologia, mas aqui Davi escreve, isso encerra a minha parte do livro de Salmos, certo? Aí tem o terceiro grupo, que seria Salmo 73 até Salmo 89. Salmo 73 até capítulo 89. E quando chegamos no capítulo 89, no versículo 52, temos mais uma doxologia que diz o seguinte. Salmo 89, versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Então, outra doxologia que encerra o terceiro livro aqui, de 73 a 89. E tem também o quarto livro, que vai de 90 a 106. E no último livro, último versículo, de 106, 48, que diz o seguinte. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade e eternidade, e todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Lindo, né? Essas doxologias. E tem o quinto livro, que vai de 107, até Salmo 150. E nós temos mais uma doxologia para encerrar o livro de Salmos, e esse quinto livro, que diz o seguinte. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, hoje pela manhã, como nós vamos vendo essas classificações, essas divisões e esses grupos de livros dentro do próprio livro, nós somos incentivados a louvar ao Senhor, né? E por último, nós temos um último grupo, que são salmos messiânicos. Nós sabemos que Jesus Cristo, o Messias, é proeminente ao longo deste livro. A gente vê menções, tipos, símbolos, né? Mas aqui, nós vemos que esses salmos messiânicos são profecias que falam sobre Jesus Cristo. Agora, você lembra que Cristo falou com seus discípulos quando ele apareceu após sua ressurreição? Vamos ver que ele falou em Lucas 24, versículo 44, ele diz o seguinte para seus discípulos: e disse-lhes estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, onde? Na lei de Moisés, que seria o Pentateuco, que tem profecias sobre Jesus Cristo, e profetas, que seriam os livros proféticos, tanto os proféticos menores como profetas maiores, e também salmos. Então, são 16 livros, 16 capítulos, que falam especificamente sobre Cristo, que faz profecias sobre Cristo, certo? Sua vinda, sua morte, seu sofrimento, sua ressurreição,
seu reino messiânico que vai estabelecer durante o reino milenial. Então são 16 especificamente que tem profecias. Agora nós entendemos que tem muitas alusões, muitos símbolos, que falam sobre Cristo, mas esses 16 são proféticos que nós chamamos de messiânicos, que falam sobre Jesus Cristo e sua vinda e sua vida e o que ele vai fazer. Mas hoje pela manhã eu quero só olhar 2 desses salmos messiânicos. Olhe comigo no capítulo 22 de Salmos, Salmo capítulo 22, e aqui nós vemos profecias claras sobre o sofrimento de Jesus. E hoje à noite a gente vai falar mais em detalhes sobre esse salmo. Mas se você já abriu em Salmo 22, versículo 1, são palavras talvez que você já vai reconhecer a gente ler. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas as palavras do meu bramido e não me auxilias? Então, quem escreveu esse salmo? Se você olhar o título, é Davi. Mas essas palavras, nós sabemos que o próprio Jesus Cristo, ele falou na sua vida aqui terrena. E ele falou isso em Mateus 27, 46, quando ele foi abandonado por Deus. Isso quando ele estava sendo crucificado. É uma oração que ele falou para o Pai. Também nesse mesmo capítulo, no versículo de 7 a 8, tem mais 2 versículos que são versículos proféticos, né? Aqui, versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, estendo os lábios e meneiam a cabeça, ou seja, sacode a cabeça dizendo, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Então, mais uma vez, são palavras que saíram da boca de Jesus, certo? Ele falou mais uma vez, quando estava sendo crucificado, e ele estava sendo zombado pelos inimigos. Isso a gente vê em Lucas, capítulo 23, e o versículo 35. Mais uma vez, nesse mesmo capítulo, o versículo 16. O Salmo 22, versículo 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, e olhe, traspassaram-me as mãos e os pés. Então, Cristo não falou isso, mas isso fala também sobre a crucificação de Cristo. E isso nós vemos em João capítulo 20 e versículo 22. Agora, lembre-se, Davi está escrevendo esses versículos, né? Ele escreveu provavelmente 2 ou 3 mil anos antes de Cristo. Pense sobre isso. Não tem crucificação, não tem nada, uma coisa onde vai acontecer essas coisas. E o fato que essas coisas são repetidas ou pela boca de Jesus Cristo, ou aconteceram na crucificação de Cristo, é uma prova da inspiração da palavra de Deus. Como Davi vai falar sobre essas coisas? Ele não estava sendo crucificado, nem sabia o que era crucificação. Não imaginava a crucificação. Isso só veio séculos depois. Então aqui é uma profecia sobre o sofrimento e a morte e a crucificação de Cristo. Mais uma vez, nós temos aqui algo que aconteceu na crucificação de Cristo. O versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. E nós sabemos que os soldados fizeram isso ao pé da cruz de Jesus, né? A gente fala isso, isto está em Mateus 27, de 35 a 36, que os soldados lançaram sorte sobre a roupa, a túnica de Jesus, certo? E também outro salmo que fala, e a gente vai encerrar com esse, Salmo 34. Salmo 34 e o versículo número 20. Salmo capítulo 34 e o versículo número 20.
Salmo 34, versículo número 20. Aqui fala o seguinte: Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então, os ossos de Jesus não foram quebrados. Lembra disso? Ele está morrendo entre os dois ladrões e os sacerdotes vinham para Pilatos pedindo que tirasse o corpo de Cristo, porque está chegando um dia santo, um dia sagrado, um sábado. Não o sábado, mas um sábado. Certo? E aí o que acontece? Pilatos manda os soldados para quebrar as pernas, porque era uma maneira que a pessoa que estava sendo crucificada conseguia ainda respirar. Mas quando chegou a Jesus Cristo, ele já tinha esperado, já estava morto. De forma que o soldado não quebrou suas pernas. E fala em João 19, 32, 33 e 36, isso aconteceu para cumprir as escrituras, sendo essa profecia aqui em Salmo 34 e o versículo número 20. Então, hoje pela manhã, nós temos motivo de louvar ao Senhor, porque Ele é bom. Nós temos motivo de agradecer a Deus, porque Ele tem nos abençoado sobremaneira. Nós temos motivo de louvar a Deus, porque nos momentos mais difíceis e até nos dias que nós estamos passando, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos amparado, Ele tem suprido as nossas necessidades. E nós agradecemos a Deus por isso. Nós devemos louvar ao Senhor cada momento, cada dia. E aqui, terminando com esses salmos messiânicos, nós temos mais um motivo de louvar ao Senhor, porque o Verbo se fez carne e andou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Cristo veio viver uma vida perfeita, derramou seu sangue numa morte dolorosa, uma morte terrível. Mas nós celebramos hoje, no dia de domingo, o primeiro dia da semana, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu quero incentivar você, leia o livro de Salmos, mas leia pensando em louvar a Deus. Em ver os dias difíceis dos autores, de Davi, de Asaf. E nós vamos também aprender dessas pessoas, né? Quando a gente está lendo o livro de Salmos, nós devemos, em primeiro lugar, procurar saber quem foi que escreveu. Segundo, a situação que escreveu. E aí a gente vai ser ajudado em interpretar e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Que nós podemos hoje, e não somente hoje, cada dia que Deus nos desse, o resto dessa vida, louvar ao Senhor. Oremos. Deus nosso Pai, muito obrigado pelo livro de Salmos, um livro riquíssimo em louvor, em poesias lindas, em canções de gratidão, de momentos difíceis que o autor está procurando sua ajuda e tem sido ajudado. Mas, Pai, também nós queremos aprender dessas palavras, que não sejam somente coisas que nós cantamos, que não sejam somente coisas que a gente lemos, mas que sejam coisas que vai nos ensinar como andar diante do Senhor, numa atitude de adoração, uma atitude de exaltação, de louvar ao Senhor, seja qual for a situação. Ajude-nos, Senhor, porque muitas vezes nós somos falhos, nós somos mais capazes de reclamar, de murmurar nos dias difíceis. Mas, Pai, que nós podemos louvar ao Senhor, mesmo nesse momento de coronavírus, mesmo nesse momento de quarentena, de dificuldade, nós podemos louvar ao Senhor, porque Deus é bom. E mesmo nessas vidas difíceis que nós estamos levando,
nós sabemos que o Senhor está conosco, está por nós, e está fazendo todas as coisas para o nosso bem. Que seja louvado o nome do Senhor para todos os séculos. Amém e amém. Muito obrigado pela sua presença hoje pela manhã comigo. Se você tiver comentários, perguntas, dúvidas, se através dessas pregações, os estudos, você vier a aceitar Cristo, por gentileza, manda mensagem. Pastor, eu aceitei Jesus, que nós podemos regozijar com você. Nós queremos orar com você, nós queremos te ajudar nessa nova caminhada com Jesus Cristo. Então, coloque os comentários, perguntas, dúvidas aqui na caixa embaixo. Como sempre, sente-se à vontade de compartilhar, de marcar um amigo no estudo, certo? E não esqueça, hoje à noite eu estarei aqui ao vivo na página no Facebook da Primeira Igreja Batista de Arembepe, às 19 horas. E nossa pregação hoje, o sofrimento de Cristo profetizado, o sofrimento de Cristo, a crucificação de Cristo profetizado. Eu espero você aqui na página da Primeira Igreja Batista de Arembepe, no Facebook, às 19 horas. Que Deus te abençoe, que nós podemos louvar ao Senhor com todo o nosso ser hoje. Ótimo dia a todos. Vamos lembrar a ressurreição, através do qual nós somos salvos. Que Deus te abençoe. Até mais tarde, às 19 horas. E tchau.